Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 38, e vamos ler o versículo 17. Obrigado, pastor. Isaías 38, versículo 17. Diz o texto sagrado. Eu vou esperar mais um pouquinho para que os irmãos acompanhem, e eu peço que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, porque nós vamos estar meditando e lendo algumas vezes esse texto sagrado. Diz a palavra do Senhor: eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Vamos ler toda a igreja? Só a leitura desse texto aqui já é extremamente abençoador. Mas nós vamos ler e vamos meditar, todos. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Vamos orar. Ó Senhor, fala conosco, Pai Celestial. Eu te peço, fala conosco. Senhor, Espírito Santo de Deus, somente o Senhor pode nos capacitar a entregar a palavra com fidelidade. Somente o Senhor pode nos dar a unção para transmitir a tua palavra com autoridade. Somente tu pode nos dar a graça para transmitir e entregar a mensagem com misericórdia. Eu peço que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Me enche, Senhor, com o Espírito Santo. E que, mediante a pregação da tua palavra, Espírito Santo de Deus, vem gerar fé no nosso coração, para crermos, para nos apropriarmos e para nos conduzirmos da maneira que te agrada. Pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, esse texto faz parte do cântico de adoração e louvor do rei Ezequias. E isso se deu depois que ele recebeu uma cura sobrenatural. Ezequias enfrentou uma enfermidade mortal. E Deus enviou o profeta Isaías para falar ao rei. Veja só exatamente o que Isaías disse para o rei. Uma mensagem da parte de Deus. Imagine você escutar e receber uma mensagem dessa. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine você receber um profeta na sua casa e a mensagem ser essa: ponha a sua casa em ordem. A pessoa está doente, uma doença grave. E aí o profeta diz: porque morrerás e não viverás. O que é que você faria? Amados, diante de uma sentença tão clara, Ezequias tinha duas opções. Ou ele ouvia a palavra do profeta e iria arrumar a sua casa, colocar a sua casa em ordem e esperar a sua morte, esperar o seu dia. Essa era uma opção. Mas ele tinha uma outra opção, como todos nós temos. Ele podia clamar pela misericórdia de Deus, mesmo tendo essa sentença enviada por Deus por um profeta. O que é que Ezequias fez? No versículo 2 do capítulo 38, por gentileza, agora só voltar para o versículo 2, veja a história como se segue. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Vamos ler todos, por gentileza. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou
ao Senhor. Amados, diante das adversidades da vida, nós temos esse recurso extraordinário que é a oração. Diante de causas impossíveis, nós podemos orar. Toda a igreja comigo, nós podemos orar. Não existe situação que Deus não possa mudar. Nós precisamos ter isso no nosso coração de maneira muito clara. Não existe situação que Deus não possa mudar. Mas Ele sempre vai agir conforme a sua vontade soberana. Deus é soberano, sabe o que faz, está no controle de todas as coisas, e Ele vai agir de acordo com a sua vontade soberana. O versículo 2 diz que Ezequias, o rei, virou o rosto para a parede. E virar o rosto para a parede indica que Ezequias se afastou de todos os olhares humanos, inclusive do profeta Isaías, que estava ali e que tinha acabado de entregar a mensagem, para buscar exclusivamente e intensamente a presença de Deus. Veja a postura desse rei. Diante dessa palavra, ele volta o rosto para a parede. E isso, queridos, é uma forma dele dizer que está pensando, está concentrando, está buscando inteiramente a Deus. Se desliga das pessoas, se desliga até mesmo do profeta que ali está, e clama a Deus, e vai buscar a Deus, e entrega a sua alma, entrega a sua vida, entrega toda a sua situação ao Senhor, o Rei da Glória. Amados, esse gesto ensina que Ezequias desejava um momento de recolhimento profundo, sem distrações, voltando totalmente para a oração. E aí eu queria que os irmãos lessem comigo o final do versículo 3, porque além de voltar o rosto para Deus, e nós podemos fazer isso até mesmo aqui, no momento da oração, se desligar das pessoas que estão ao nosso redor, que estão perto de nós, e nos concentrarmos inteiramente no Senhor, e Ele vai ouvir a nossa oração e vai fazer um milagre. E daqui a pouco nós vamos fazer isso. Mas há algo que Ezequias faz também. Final do versículo 3, o que é que diz? E chorou muitíssimo. Toda a igreja, o que é que ele diz? E chorou muitíssimo. Além de se voltar totalmente para Deus, Ezequias chorou muitíssimo diante do Senhor. As lágrimas demonstram a intensidade do nosso querer, do nosso desejo. Nós temos exemplos e mais exemplos na Bíblia de homens e mulheres que diante de uma situação, diante de um problema, diante de um sonho, diante de um desejo, não apenas oraram, mas choraram intensamente diante do Senhor. Ao exemplo de Ana, ao exemplo de Davi, ao exemplo de Jeremias. O comentarista, pastor Mateus Henry, comentando 1 Samuel 1,10, que trata da oração de Ana, ele diz o seguinte: as orações que são acompanhadas de lágrimas são muitas vezes as mais prevalentes. Elas são a linguagem silenciosa do coração oprimido e sofrido, que Deus certamente ouve. Amados, eu não tenho dúvida nenhuma que tem faltado lágrimas nas nossas orações. Tem faltado lágrimas, e muitas lágrimas, diante de Deus, com o nosso coração voltado inteiramente para Deus. Você tem buscado ao Senhor, você tem orado diante das suas demandas, amém por isso, mas eu pergunto, você tem derramado lágrimas diante do Senhor? Que Deus nos dê a graça de um coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nos versículos 4 e 5, nós vamos então encontrar a resposta de Deus. Veja aí o versículo 4 e 5 do capítulo 38 de Isaías. Então veio
a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, o Deus de Davi, teu pai. Para aí, queridos. O profeta entrega a mensagem, o rei volta o seu rosto para a parede, vai chorar, e o profeta sai. E antes do profeta se distanciar, Deus manda o profeta voltar e diz: veja só, queridos, que coisa linda esse versículo 5. Vamos ler todos? Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Olha que coisa tremenda. O Senhor ouviu as orações. Deus, Ele está atento a ouvir a sua oração, meu irmão, minha irmã. Mas não apenas ouvir, Deus vê as suas lágrimas. Precisamos derramar as nossas lágrimas diante do Senhor, diante de situações que muitas vezes só um milagre, mas Deus é especialista em realizar milagres. Mas o texto continua e diz: acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. Deus ouve, Deus vê e Deus age. Amém? Vamos afirmar isso, toda a igreja? Deus ouve, Deus vê e Deus age. A oração fez toda a diferença na vida de Ezequias. Como resultado, Ezequias louvou ao Senhor, expressou esse cântico ao Senhor. E nessa adoração, aí nós chegamos no versículo 17. Nós vamos encontrar nesse versículo, queridos, 3 lições extremamente tremendas, que Ezequias aprendeu não de ouvir falar, não porque ouviu uma ministração, mas porque vivenciou. 3 lições importantes. A primeira lição: Deus usa a dor para nos abençoar. Vamos todos afirmar isso? Deus usa a dor para nos abençoar. Vamos personalizar. Deus usa a dor para me abençoar. Você pode dizer isso? Deus usa a dor. Veja o que é que o texto diz: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Calvino disse que Deus permite que sejamos feridos para que aprendamos a confiar nele. A amargura de Ezequias se deu por conta da sua enfermidade mortal. É possível que tenha sido um tipo de câncer ulcerativo. Não há uma afirmação, uma clareza nisso, mas é possível que tenha sido um câncer. O fato de que essa enfermidade, nós não sabemos de fato que enfermidade foi, mas o fato é que essa enfermidade levou a Ezequias a ter uma experiência profunda com o Senhor. E aí ele diz: foi para a minha paz. Ou seja, o sofrimento foi um meio de alcançar a restauração, humildade, quebrantamento e reconciliação com Deus. O sofrimento de Ezequias resultou não em desespero, mas em paz. Não apenas uma paz física, mas principalmente a paz espiritual. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta que eu sei que é uma dúvida que muitos têm. Por que Deus permite o sofrimento do seu povo? Porque Deus muitas vezes permite que você passe por uma enfermidade terrível e que cause dor, sofrimento. Porque Deus permite situações financeiras e problemas nas famílias. Porque Deus permite a dor do seu povo. Amados, eu quero apresentar para os irmãos 15 motivos. Eu vou repetir. 15 motivos pelos quais Deus permite que passemos pela dor. Primeiro, para nos disciplinar como filhos. Hebreus 12:6. Segundo,
para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Romanos 8, 29. Terceiro, para nos provar e purificar nossa fé. 1 Pedro 1, 6 e 7. Quarto, para produzir perseverança e caráter. Romanos 5, 3 e 4. Quinto, para nos ensinar a depender mais dele. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Sexto, para nos levar à oração. Isaías 38, 2, 3. Sétimo, para consolar outros com o consolo que nós recebemos. A experiência que passamos é um aprendizado para a gente abençoar outros. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Oitavo, para manifestar o seu poder. João 9, de 1 a 3. Nono, para cumprir seus propósitos eternos. Gênesis 50, 20. Décimo, para mostrar que a sua graça é suficiente. 2 Coríntios 12, 7 e 9. 11, para revelar o que há no nosso coração. Deuteronômio 8, 2. Para nos afastar do pecado. Salmo 119, versículo 67. 13º, para glorificar o seu nome. João 11, 4. 14º, para nos amadurecer espiritualmente. Tiago 1, 2 a 4. E 15ª razão, para nos fazer participantes do sofrimento de Cristo. Filipenses 3, 10. Porque Deus permite, queridos. Ele tem um propósito na nossa vida. Ele tem um propósito em cada dor, em cada sofrimento. Apresentei 15, mas tem mais. Amados, Deus tem um propósito soberano em cada prova que passamos. Foi para a minha paz que tive eu grande amargura. E eu quero lembrar o testemunho que uma irmã, que foi membro da nossa igreja, me procurou e contou. Ela mora em um outro estado. E ela disse o seguinte: pastor, eu sofri muito na minha família, no meu casamento. Sofri muito. Mas eu posso dizer ao Senhor que o que antes foi a minha dor, hoje é o meu ministério. Hoje eu estou ajudando mulheres que passam pelo mesmo problema que eu passei um dia. O que foi a minha dor, hoje é o meu ministério. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que você está passando, vivenciando, mas eu sei que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito. Segunda lição: Deus nos ama com ações concretas. Veja o texto, o que é que diz. Tu, porém, versículo 17, por favor, coloca aí. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção. O verbo amaste implica em um apego intenso, em um amor soberano e gracioso. Permitam-se colocar em verdade absoluta. Sabe o que... Aliás, perdão, amados. Mas eu gostaria de, baseado nisso aqui, que Deus nos ama com ações concretas, me permita colocar de uma maneira bem clara, bem objetiva, bem realista e bem verdadeira. Sabe o que de bom você merece diante de Deus? Sabe o que de bom você merece diante de Deus? Todos comigo? Nada. Absolutamente nada. E por que nós oramos? Porque Ele ama a tua alma. Porque Ele ama a tua alma. Porque Ele ama a tua alma. É graça, é bondade, é misericórdia. E quando você se acha não merecedor, você está certo, você está coberto de razão.
mas Ele te abençoa, não é porque você merece, Ele te abençoa porque Ele te ama. Tu, porém, amastes a minha alma e a livraste da cova da corrupção. Simboliza a sepultura, simboliza a morte. Ele estava com a sentença já decretada de morte, o câncer que não tinha cura. E além dessa constatação médica, que ele tinha todos os recursos como rei, Deus manda o profeta e diz: olha, não viverás, você vai morrer. Deus o livrou não apenas da morte física, mas do horror de uma morte sem reconciliação. Deus colocou a Ezequias no leito da morte para lhe dar vida eterna. E Deus tem feito isso com algumas pessoas, colocando no leito da morte para dar vida eterna. No Salmo 116, versículo 8, está escrito: porque tu livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. O amor de Deus se manifesta em ações concretas. João 3,16, o que é que diz toda a igreja? Porque Deus... Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele nos ama, queridos, e é por conta desse amor que Ele nos abençoa, derrama bênção sem medida. Mas há uma terceira lição que Ezequias nos ensina. Terceira lição é que Deus nos perdoa plena e irrevogavelmente. Olha o texto que aqui diz, versículo 17: porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Lançar para trás é uma figura que representa completo esquecimento e cancelamento da culpa. Deus não olha mais para os pecados perdoados. Nós é que olhamos. O diabo é que nos conduz, nos induz e nos impulsiona a olhar para esses pecados que já foram perdoados. Deus não os toma mais em conta. No Salmo 103, versículo 12, está escrito: quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Esse salmo mostra o perdão completo e absoluto de Deus. Davi está expressando a imensidão da misericórdia divina. Oriente e Ocidente não se encontram, nunca se encontram. Eles estão em direções opostamente infinitas. Davi nos ensina que quando Deus perdoa, Ele afasta os nossos pecados para sempre. Ele remove os nossos pecados de maneira completa. E em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, está escrito: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Amém, queridos? Por causa da compaixão divina, por causa do amor de Deus, por conta da misericórdia do Senhor, Ele nos faz duas coisas nesse texto. Primeiro, Ele pisa aos pés as nossas iniquidades. A imagem de pisar simboliza domínio e destruição. Ao pisar as iniquidades, Deus mostra que elimina o poder do pecado sobre nós. E a segunda coisa que o texto nos ensina é que Ele lança todos os nossos pecados na profundeza do mar. E no contexto bíblico, lançar algo no mar profundo significava remover de forma definitiva, inacessível e irreversível. Deus não apenas perdoa, Ele apaga o registro do nosso pecado. Ele apaga o registro do nosso pecado.
Meu irmão, se o diabo lhe acusa de pecados passados, passe na cara do inimigo: os meus pecados foram perdoados definitivamente para sempre, por conta dos méritos de Jesus. O verdadeiro problema de Ezequias não era a enfermidade, mas o pecado. E foi justamente isso que Deus resolveu pela sua misericórdia, graça e bondade. O coração de Ezequias encontrou descanso, porque os pecados foram retirados da presença de Deus. A paz com Deus vem quando Ele lança fora os nossos pecados por causa de Cristo. Romanos 5:1, o que é que diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Lançar os pecados para trás ensina que Deus escolhe não mais olhar para eles, não os leva mais em conta, nem os traz de volta à lembrança. Hebreus 10:17 está escrito: acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei dos meus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus perdoa definitivamente e completamente. O problema é que nós não fazemos isso. Nós não somos imitadores do Senhor nisso. Porque quando alguém cai, é disciplinado, é restaurado, nós não conseguimos esquecer o que ele fez, o que ela fez. Diferentemente de Deus, que quando perdoa, perdoa definitivamente. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo os nossos pecados são removidos, esquecidos e cancelados para sempre. E qual a aplicação que nós temos a fazer desse texto? Primeiro, a equipe louvor: o sofrimento pode ser um instrumento de Deus para nos levar à paz verdadeira. Amém? Vou repetir: o sofrimento pode ser um instrumento de Deus para nos levar à paz verdadeira. Olhe com outros olhos o sofrimento, a dor e a lágrima. A graça de Deus se manifesta em amor ativo, que não apenas cura, mas salva e reconcilia. A maior libertação é a do pecado perdoado, que nos livra da morte eterna. O perdão de Deus é completo e definitivo. Ele lança os nossos pecados para trás de si. Amados, Ezequias recebeu uma sentença de morte. E o que é que ele faz? Cruza os braços, se lamenta e diz: não tem mais jeito, não tem mais solução. Foi o profeta de Deus que trouxe a palavra. Foi assim? O que é que ele fez? Ele orou. Só isso? Chorou? Não, antes de chorar, o que é que ele faz? Bota o rosto na parede. Isso significa que ele queria estar sós com Deus. É Ele Deus. É Ele Deus. E aí o que é que ele faz mais? Ele chora. Deus ouve, Deus vê e Deus age. O que levou a Deus a restaurar a vida de Ezequias? Parte B do versículo 17. Tu amastes a minha alma. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas o que é que a gente pode fazer? Vamos ficar em pé, vamos cantar e vamos orar.